tudo bem? Gabi Casé aqui. Hoje eu vou falar de hábitos argentinos que eu incorporei. Eu começo aqui nesse cenário, que é uma livraria onde o meu filho descobriu inúmeros mangás, não é nenhuma outra que eu já tenha mostrado antes. E esse vídeo hoje eu vou fazer ao longo de alguns lugares que eu vou percorrer durante o dia de hoje. Mas a ideia é te contar hábitos argentinos que eu acabei incorporando na minha vida pelo fato de morar aqui. Gostou? Eu vou te dar 7 hábitos. Bom, então vamos começar o nosso vídeo com o primeiro hábito que eu incorporei aqui por força maior, porque não foi fácil, tá? Mas assim, melhorou minha vida muito depois que eu fiz isso. Sabe o quê? Passar a ter paciência em restaurantes, porque é comum que as pessoas demorem muito para trazer o menu, ou seja, o cardápio, né? Trazer a comida, trazer a conta, tudo é muito lento, é muito mais lento do que eu já estava acostumada no Brasil e em várias cidades do Brasil. Aqui é mais devagar. E dentro desse quesito restaurante, além de ter incorporado o hábito de ter paciência, eu passei também a levar dinheiro separado para pagar a propina, né? Que gorjeta a gente chama de propina. E normalmente, né, essa gorjeta você só pode deixar em dinheiro, assim, raríssimas vezes eles deixam você pagar no cartão. Como eu uso muito cartão de crédito, cartão de débito, eu me dou o trabalho de passar no banco, no caixa eletrônico, sacar algum dinheiro em espécie, que aqui a gente chama efetivo, para poder pagar a propina como corresponde, que é 10%, dos 5% a 10%, eu tenho dado 10% atualmente. Mas se for muito cara, não tem problema nenhum, você não precisa dar 10% certinho. E mais, dentro desse hábito aí que eu tô te falando do restaurante, eu também incorporei, tá tudo dentro de uma coisa só, percebe? Deixar aquele dinheiro de propina em cima da mesa, porque no início aquilo me incomodava, porque eu deixava ali e falava, gente, será que alguém vai pegar? E eu deixo na boa, sei que ninguém vai pegar, mesmo que eu esteja numa mesinha na calçada. Hábito incorporado. Vamos lá pro segundo? Ó, vamos lá para o segundo hábito que eu incorporei. Esse lugar que eu tava agora é o Latente. Tenho até vídeo onde eu mostro ele, vou deixar aqui na descrição do vídeo. Eu tô em Palermo Sorro, na rua Cabreira. Eu morei muito tempo nessa rua. E isso me leva a um outro hábito, né? Que é o segundo que eu te falei. Sabe o que eu incorporei aqui? De verdade, comer carne, churrascão, acompanhado por vinho ao invés de cerveja. Esse foi um hábito que eu incorporei tão lindamente, porque eu realmente acho que é muito melhor fazer dessa forma do que com cerveja, que era o que eu fazia antes, né? Churrascão, cerveja, Coca-Cola. Tá vendo? Aqui, por exemplo, é o Cabreira, tá vendo? Fica na rua que leva o mesmo nome. Dificilmente você vai encontrar alguma pessoa, um argentino, comendo aqui um assado, um bife, um ovo de bife, um bife de entranha, um bife de chouriço, acompanhado com uma cerveja. Normalmente a gente toma vinho. Então eu sei que é difícil ter esse conceito, né? Porque é tão gostoso também tomar uma cerveja gelada, mas eu te juro que é muito melhor e que isso aí está enraizado em mim desde que eu comecei a morar aqui e cada vez eu gosto mais. Você quer ver um hábito que eu incorporei aqui e vou te falar que ajudou muito, melhorou muito a minha vida, minha qualidade de vida, meu tempo, que é o seguinte: aqui as pessoas comem sem tanta guarnição. Quando eu digo sem tanta guarnição, às vezes é sem nenhuma guarnição. É comum a pessoa pedir de repente num restaurante ou até em casa, comer de repente só um bife, ou só o frango, ou só macarrão, sei lá, só empanada, só milanesa, e ter às vezes uma guarnição, um purê de batata, ou uma salada, enfim. Esse hábito de comer com pouca guarnição ou nenhuma guarnição foi uma coisa muito diferente, mas que eu acabei incorporando, eu e minha família, e de fato facilita muito meu dia, porque eu gosto de cozinhar. Eu não me sinto mais naquela obrigação de fazer arroz, feijão, farofa, uma salada, alguns legumes cozidos e ter que variar esse cardápio toda hora que eu ia para a cozinha, né? Então, bacana, né? Hábito super incorporado. Check!
Outro hábito que eu incorporei aqui em Buenos Aires foi o de escutar música dos anos 80 e 90. Então é muito comum em tudo quanto é lugar que você vá estar tocando música americana dos anos 80 e 90. Parece que o tempo parou por aqui. Então, assim, quando eu digo muito comum, é assim, em qualquer lugar. Restaurantes, sei lá, um consultório médico, nas rádios, no táxi, referências de letras de músicas daquela época, inclusive com gente jovem. Aliás, não só de músicas, séries, filmes, eles citam realmente isso durante uma conversa, como uma referência concreta, uma referência séria. Eu tô aqui num restaurante agora que chama La Malbequeria. Ela é um anexo ao Lo de Jesus, que por sinal está no mesmo vídeo que eu já citei, onde eu mostro Latente. Eu acho que eu mostro Lo de Jesus nesse mesmo vídeo, vou deixar aqui. Aqui, por acaso, está tocando jazz, que é uma coisa que a gente escuta bastante. Olha, realmente aqui em Buenos Aires existem vários lugares que você pode comprar vinil. Vários, em feiras, na Corrientes, tem vinil para tudo quanto é lado. É realmente como se fosse uma indústria do momento, sabe? Você realmente encontra vinil em vários lugares. Agora, esse lugar que eu tô aqui em Palermo Sorro, que chama Harana, os vinis, eles estão em perfeitas condições, eles são muito bem embalados, tem uma variedade enorme de pop, rock, soul, afro, jazz, inclusive. É muito legal e realmente as pessoas desfrutam isso, não só ouvir música, mas também ter uma vitrola em casa, né? E realmente escutar vinil. Aqui tá super na moda, nunca saiu da moda e é o que você encontra aqui. Fantástico, né? Eu incorporei isso ouvindo da rádio, eu não tenho mais vitrola em casa, mas até dá vontade de comprar, de tão bacana que são os discos, né? Aquela sensação assim de voltar, né? Aquela época tão gostosa. Então, assim, aqui você encontra de tudo. Mas essa coisa de você estar parado no tempo nos anos 80, 90 e de fato escutar essas músicas, eu escuto quando eu tô cozinhando. Quando eu tô em casa, eu boto uma playlist dos anos 80 e escuto. Não era uma coisa que eu fazia normalmente na minha vida. E aqui eu passei a fazer. E é muito comum. E quando você mora aqui, você vai notar isso também. Tudo isso que eu tô falando, né, dos hábitos que eu incorporei aqui em Buenos Aires, tem a ver muito se você tem vontade de morar aqui. Eu vejo muita gente no meu canal, né? Aliás, se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal. Eu estou sempre falando de coisas aqui de Buenos Aires, vários aspectos, né, de viver aqui. Até para o turista é muito interessante, tem várias playlists falando inclusive de roteiros turísticos. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, por exemplo, vários roteiros gratuitos para você poder fazer quando vier aqui como turista. Mas se o seu caso for morar aqui em Buenos Aires, mais interessante ainda seria você dar uma olhada no Viver Buenos Aires. Você vê que tem o mesmo nome do meu canal, mas é uma consultoria, onde eu falo sobre aspectos práticos de quem vai vir morar aqui. Por exemplo, como faz para se radicar, né? Como faz para escolher colégio para os filhos, quais são as leis que regem o contrato de locação, que é um ponto muito importante para quem vem morar aqui, né? E até para quem quer estudar. Na consultoria Viver Buenos Aires eu enfoco mais para quem quer fazer mestrado, pós-graduação, doutorado. Para quem quer estudar na faculdade, aí eu já tenho uma outra coisa, que é uma mentoria que se chama UBA Despache-se, que foca na entrada da faculdade sem vestibular aqui na Argentina. Muita gente que veio estudar medicina e até outras matérias gostam muito dessa mentoria, porque elas aprendem tudo que tem que fazer para vir estudar aqui. Em última análise, a pessoa precisa morar aqui, né, para estar estudando aqui. Então, quando eu mostro esses hábitos que eu incorporei vivendo aqui, tudo isso está lá no Viver Buenos Aires, né, de uma maneira muito didática, mostrando não só o dia a dia, como os trâmites que você tem que fazer, não só para vir, mas também permanecendo na cidade. Volta e meia você precisa fazer um trâmite, esses trâmites são online e eu explico tudo bem direitinho, tá? Vou deixar aqui na descrição do vídeo, não é um valor alto, eu tenho certeza que você vai aproveitar. Te digo o valor, no momento eu cobro R$589, esse é um valor de pagamento único. Você pode também fazer em 12 parcelas de R$49. E se você for membro do canal, anota essa dica, porque se você for membro do canal, você tem acesso a um cupom de desconto de 50%. Então esse valor vai cair para R$289,50. Todos esses links eu vou deixar bem explicadinho aqui na descrição do vídeo, ok?
Então, sem mais delongas, vamos lá para o próximo hábito que eu incorporei aqui na Argentina, que é muito legal. Olha, deixar claro aqui também, uma coisa que eu queria fazer, é que não estou fazendo nenhuma crítica não, tá, aos hábitos dos argentinos, muito pelo contrário, estou te mostrando os hábitos que eu incorporei e também outra ressalva. De repente esses hábitos que eu incorporei fazem parte da minha rotina porque eu moro aqui em Buenos Aires, capital federal. Em outras províncias da Argentina, provavelmente eles vão ter outros hábitos e eu não estou querendo generalizar como hábitos da Argentina de maneira geral, né? Eu falei Argentina, mas na verdade eu estou falando dos hábitos portenhos que eu adquiri. Então, para que a gente fique ainda nessa levada, eu vou te falar um outro hábito que eu adquiri de verdade, que é o seguinte. Aqui é comum, a gente até passando pela rua, eu que fico de ouvido aberto, né? Tentando ver o que as pessoas estão falando, isso é uma coisa que eu tenho. E aqui todo mundo dá a sua opinião a respeito do dia. Então, assim, avaliar o dia, como é que está o dia, a beleza do dia, isso é uma coisa comum que acontece aqui, que os portenhos fazem de verdade. Por exemplo, nossa, o dia tá lindo hoje. Eles falam assim, que lindo está el dia hoje, não? Mira que solcito hermoso, está ventoso, mira a luna, que luna hermosa. Ou então eles avaliam a beleza do dia realmente. E isso parece uma regra, sabe? Toda hora tem alguém falando como é que o dia tá, se o dia tá bonito, se o dia tá feio, se o dia tá com vento, se o dia tá frio. Enfim, e eu passei a fazer isso, é uma coisa comum e foi um hábito que eu incorporei. Gostou? Vou te falar outros hábitos que eu incorporei ainda. Tá aí um hábito que eu adquiri aqui. E parece bem simples, mas eu de verdade faço isso todos os dias, é olhar a temperatura que vai fazer na cidade. Então, assim, hoje, por exemplo, tá sol, mas tá frio. Então, assim, não adianta você só olhar pela janela e ver como é que tá a aparência do dia. Você, aqui na Argentina, é muito comum todas as estações de televisão, durante várias vezes durante o dia, mostrarem como é que está a previsão do clima. E de fato eles acertam bastante, né? E eu olho todos os dias, né? Quanto que vai fazer de temperatura, em que momento que vai cair mais, porque aqui sempre de manhã é mais fresco e de noite também, frio de verdade. E se vai chover, que aqui chove pouco, mas eu fico muito atenta a isso. Então é um hábito que eu incorporei, eu não tinha isso antes. E isso aqui todo mundo tem e eu com certeza tenho também. Você tá vendo que eu subi no ônibus aí e fiquei no fundo do ônibus? Pois é, esse é um outro hábito que eu incorporei. O que acontece aqui é o seguinte, eu incorporei esse hábito porque se você subir no ônibus e ficar na parte da frente, atrapalhando o fluxo das pessoas que estão entrando, eles te chamam a atenção, ou o motorista ou até mesmo uma outra pessoa que esteja no ônibus te chama a atenção em espanhol. Eles fazem isso muitas vezes. E o fundamento disso é o seguinte, eles preferem, né, é o hábito aqui argentino, de que as pessoas mais velhas ou com alguma dificuldade de locomoção, ou mesmo uma mulher com uma criança, uma pessoa mais idosa e tal, eles deixam toda a parte da frente, não só os assentos que estão reservados, mas toda realmente a parte da frente do ônibus para as pessoas que precisam de maior locomoção, as pessoas que precisam daquele espaço. Então, você que se sente mais jovem ou se sente mais forte, você deve realmente se encaminhar para a parte de trás do ônibus, que é até um pouco mais altinha, sabe? Às vezes tem até uma escadinha e você fica ali atrás, e eu levo isso para a vida, porque realmente nem me sinto bem em ficar ali na parte da frente. Legal, né? Agora comenta para mim aí no vídeo se você, por acaso, já incorporou algum hábito argentino vivendo aqui, porque me interessa saber. Inclusive, eu quero indicar aqui na sequência, né, para você dar uma olhada aqui, eu tô botando aqui no cartão, você termina de ver o vídeo, depois volta. Tem um vídeo meu que eu falo sobre custo turista e custo morador. Mas qual é o segredo da história toda? Dólar.
Essa é a grande maneira de você ter os preços atualizados. Por quê? Isso é interessante porque, como eu estou falando desses hábitos, né? Se você é morador, você vai se interessar. E lá no final do vídeo eu dou um pulo do gato, que é quando eu faço essa previsão de custo passando para o dólar. Porque, claro que eu falo, né, quanto é que está o real em peso na época que eu gravei o vídeo, que foi em junho, maio, junho, mas tanto faz a época que você for assistir o vídeo, porque no final dele eu dou o pulo do gato para você fazer em dólar, e isso vai te facilitar muito a vida para você saber quanto mais ou menos você tem que trazer para cá para fazer turismo e quanto que gasta o morador, pelo menos nos primeiros 6 meses vivendo aqui, porque é diferente, depois de um tempo você passa a gastar menos, principalmente porque o aluguel fica mais barato se você conseguir reunir os requisitos para ter um aluguel largo prazo. Aliás, tudo isso que eu falo nesse vídeo, eu também falo no Viver Buenos Aires, que foi aquilo que eu já te indiquei aqui, beleza? E para você que ficou até aqui, então agora eu deixo para você a dica bônus. E a dica bônus vem justamente falar dessa questão do dólar. Eu incorporei aqui na Argentina um hábito extremamente argentino, que é de começar a pensar tudo em dólar. Não era uma coisa que eu fazia normalmente, é claro que a gente sempre sabe quando o dólar sobe, quando o dólar desce, a gente está no Brasil se informando a respeito dessas coisas, mas aqui na Argentina, por conta da moeda ser muito desvalorizada, a gente muitas vezes prefere pensar em dólar. Economizar em dólar, por exemplo, é uma coisa que todo mundo faz aqui. E isso, inclusive, melhorou a minha relação com as minhas finanças pessoais, porque ao economizar em dólar, eu passo a ter um controle muito melhor sobre as minhas finanças. E realmente é uma maneira muito boa, já que a conta aqui no banco, a gente que tem conta no banco aqui na Argentina, a gente tem a possibilidade de sacar em dólar ou de sacar em pesos. Então é muito melhor economizar em dólar. E não só isso, eu passei a saber preço de tudo em dólar. Mesmo que eu vá comprar uma média aluna, eu sei quanto que ela custaria em dólar. Então isso facilitou minha vida e realmente fez com que eu tivesse um rasgo de horizonte em termos financeiros, porque eu passei a pensar numa outra moeda e foi bastante legal para minha vida. Bacana? Gostou? Então, se você gostou, não deixa de dar aquele like no vídeo para que esse vídeo seja mais distribuído. Eu gostaria de ler seu comentário, eu sempre que posso respondo na medida do possível, porque graças a Deus são muitos comentários, mas eu quero saber o seu. Gostou? Um beijo, então, e até a próxima.